A paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda, daremos continuidade ao livro de Jó, com a lição 12, Quando Deus se revela ao homem. E o tema da nossa primeira devocional da semana é Deus se revela a Jó por meio de um redemoinho. O texto base encontra-se em Jó 38, verso 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Amados irmãos, este capítulo é uma meditação poderosa sobre a grandeza e a sabedoria de Deus e a humildade que devemos ter diante de sua grandeza e poder. Amados, existem muitas formas como Deus fala conosco e é das mais variadas possíveis. A Bíblia, ela nos traz diversas passagens do modo de Deus falar com as pessoas e com seu povo. Deus fala muitas vezes com a voz mansa. Nós vemos isso em 1 Reis 19, 12, que diz: E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus também, amados, ele fala em meio a turbilhões. Isso a gente encontra em Êxodo 20, 18, que diz: E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, se retirou-se e pôs-se de longe. Amados, nós vemos aqui nesta passagem uma cena dramática. Deus aparece diante de Jó em meio a uma tempestade. Esta cena nos lembra que Deus é o Senhor da criação e o soberano sobre todas as coisas, incluindo as forças naturais que muitas vezes nos assustam e ameaçam. O aparecimento de Deus em meio a uma tempestade também destaca a magnitude daquilo que Deus está prestes a revelar a Jó e, por extensão, a nós. É muito comum, amados, muitas vezes, com um orgulho ferido, nós depreciamos todo um culto, porque em certo momento foi dita uma palavra que não nos agradou. Seria o mesmo que jogarmos no lixo toda a refeição por causa de apenas um alimento estar sem tempero ou temperado demais. Embora o presunçoso Eliú tivesse feito um discurso demasiadamente longo e enfadonho, ainda assim, nem tudo o que ele disse pode ser ignorado ou desprezado. Indiscutivelmente, Jó ouviu e assimilou algumas palavras do que Eliú disse, pois entre os amigos ele foi o único que, pelo menos aparentemente, entendeu a situação. Porém, na vista de Eliú, ele estava falando demais e Jó ignorou tudo o que foi dito. Deus, amados, ele começa sua comunicação com Jó com a repreensão e um desafio. Ele questiona a Jó, perguntando se ele realmente entende as coisas que questiona e se pode explicar o funcionamento do universo. Esta abordagem de Deus pode nos parecer dura ou mesmo injusta, afinal Jó é um homem que sofreu muito e muitas perguntas têm um tom de desespero e angústia. No entanto, meus queridos, Deus não está simplesmente rejeitando as perguntas de Jó, mas está convidando a um diálogo mais profundo, um diálogo que exige humildade e honestidade de ambas as partes. O desafio de Deus a Jó também é uma oportunidade para nós refletirmos sobre nossa própria relação com Deus. Quantas vezes fazemos perguntas difíceis a Deus, questionando sua justiça ou bondade? Deus, ele pode estar nos convidando, amados, a olhar mais profundamente para essas perguntas, a ver além da nossa própria perspectiva, que é limitada, e a considerar a grandeza e a sabedoria dele. Este primeiro trecho que nós vemos aqui neste capítulo 38 nos ensina que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo ou senti-lo.
Ele é o Senhor da criação e das forças naturais, e podemos confiar em sua sabedoria e poder. E também, amados irmãos, aprendemos que Deus não teme nossas perguntas ou desafios, mas nos convida a um diálogo honesto e humilde, onde possamos aprender mais sobre Ele e nós mesmos. O Senhor, meus queridos irmãos, Ele se manifesta trazendo essa pergunta a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, o Senhor estava dizendo a Jó que as conclusões que ele tirara daquilo que era visível estava certo, mas contudo, todavia, mistérios divinos, inescrutáveis à mente humana, é a existência de todas as coisas. Em suma, o Senhor está dizendo que mesmo naquilo que está revelado do governo majestoso e poderoso dele sobre o mundo natural, muito, meus queridos, ainda está oculto. Ou seja, Deus, ele questiona a Jó sobre o funcionamento do universo e a sua própria limitação em compreendê-lo. Deus se apresenta como aquele que controla os elementos da natureza e revela em si sua grandeza e soberania. Nós vivemos, irmãos, num mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível. Nós também tivemos o exemplo da pandemia global que nos mostrou a fragilidade da vida humana e a nossa incapacidade, queridos, em controlar as circunstâncias ao nosso redor. Mas como cristãos, nós podemos encontrar conforto nas palavras poderosas de Deus para Jó. Ele nos lembra que mesmo quando não compreendemos os seus caminhos, Ele está no controle de todas as coisas. Devemos confiar nele e buscar sua sabedoria em todos os momentos. Além disso, assim como Deus desafia Jó a ter uma compreensão mais profunda da criação, devemos também buscar um conhecimento mais profundo do nosso mundo e das suas necessidades. Precisamos estar atentos às necessidades dos outros e fazer a nossa parte para tornar um mundo melhor, um lugar melhor. Que possamos lembrar da grandeza e soberania de Deus em nossas vidas todos os dias e que isso nos motive a viver de maneira justa e compassiva neste mundo em que vivemos. Que estas palavras, meus queridos, possam nos inspirar a confiar em Deus e buscar sua sabedoria em todos os momentos e fazer a nossa parte para tornar um mundo um lugar cada vez melhor. Que o Senhor abençoe sua semana, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.